Muito bom dia a todos. A primeira palavra é naturalmente de boas-vindas, sobretudo aos nossos convidados. Estamos aqui para uma audição para avaliar a aplicação do regime jurídico das instituições de ensino superior. E eu saúdo também a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Isabel Ferreira, os senhores deputados presentes do PS, da Iniciativa Liberal, do PSD e do Chega, naturalmente os alunos representantes de federações académicas e de associações académicas. Sejam bem-vindos. É muito bom poder contar com o vosso empenho, a vossa participação e os vossos contributos no âmbito da avaliação da Lei 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. A minha palavra é esta apenas, de boas-vindas e de acolhimento da parte da Comissão de Educação e Ciência, a que presido. Passo então a palavra à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Isabel Ferreira, para explicar como se irá processar a sessão. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar também a senhora Presidente, naturalmente, os grupos parlamentares aqui presentes e a todos os estudantes de federações e associações académicas que acederam a esta nossa proposta de uma audição conjunta a propósito dos trabalhos que estão a decorrer aqui na Assembleia da República, no âmbito de um grupo de trabalho criado especificamente para tratar da avaliação da lei que rege as instituições de ensino superior e, portanto, todo o seu regime jurídico. Este grupo de trabalho tem feito um conjunto de audições que também estão públicas, se entenderem útil ouvi-las, e naturalmente que não podíamos deixar de ouvir também os estudantes e, por isso, aqui a razão desta audição conjunta. Aquilo que propomos é que as intervenções sejam livres. Como o número de participantes está perfeitamente ao alcance da nossa visão e de fácil gestão, aquilo que propunha é que quem quisesse usar da palavra, que sinalizasse, basta levantar a mão, para eu depois dar a palavra e poderem vir aqui dirigir-se a este púlpito para fazer a vossa intervenção. Estão previstos 10 minutos para a Federação Nacional da Associação de Estudantes do Ensino Superior Politécnico e da Federação Nacional de Estudantes do Ensino Superior Particular e Cooperativo e 5 minutos para os outros participantes. Esta distribuição do tempo tem precisamente a ver com o equilíbrio entre o ensino politécnico, o ensino particular e cooperativo e o ensino universitário, uma vez que no caso do ensino politécnico e do ensino particular e cooperativo são federações únicas e no caso do ensino universitário são várias federações. Depois disso vão seguir-se as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar. Por isso eu passava já de imediato a palavra a quem quisesse usar das federações. Peço só que se apresentem, sei que é da Federação Nacional de Estudantes de Ensino Politécnico, mas que todos... Não? Ok, então peço desculpa. Apresente-se, então. Sim, muito bom dia. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar
Sra. Presidente da 8ª Comissão. Meu nome é Francisco Porto Fernandes, sou Presidente da Federação Académica do Porto. A FAP representa mais de 80.000 estudantes dos 4 subsistemas de ensino superior existentes em Portugal, o público, privado, universitário, politécnico e também concordatário. Vou tentar não portar-me bem e não ultrapassar os 5 minutos. O RGES é uma lei de 2007 que, na visão da FAP, foi fundamental para uma maior autonomia das instituições, modernizar a própria gestão das nossas instituições, mas o mundo mudou muito, mudou mais rápido do que nunca. Portugal não foi diferente e, portanto, devido às mudanças sociais, económicas e políticas do nosso país, é muito importante revermos o RGES e, por isso, também saudar este grupo de trabalho e também o empenho em reformarmos uma vez por todas o RGES. Contudo, esta reforma do RGES, na opinião da FAP, não pode ser a todo custo, não pode envolver retrocessos, tem de ser uma reforma por mais autonomia, mais responsabilidade, mais democracia. As instituições têm de ser um exemplo de democracia e de prática da democracia na nossa sociedade e também de maior representação estudantil, de mais direitos, mas também mais deveres dos estudantes portugueses. Basicamente, e por razões de economia de tempo e porque também os meus colegas vão tocar noutros pontos, obviamente não vou tocar em todos os pontos que a FAP tem reflexão acerca deste documento basilar do nosso sistema de ensino superior. Enviamos à 8ª Comissão e a todos os grupos parlamentares todas as posições da FAP e, portanto, vou-me dedicar a 3 pontos. Por um RGES que proporcione mais democracia, mais autonomia e também mais representação e direitos dos estudantes. Relativamente a mais democracia, como podemos tornar o ensino superior um exemplo de democracia e prática da democracia na nossa sociedade. Hoje existe uma excessiva concentração do poder nos órgãos executivos, nomeadamente nos reitores ou presidentes das nossas instituições, e a eleição, a forma da eleição dos reitores e dos presidentes é, no ponto de vista da Federação Académica do Porto, algo que alimenta clientelismos, corporativismo e também algumas más práticas e das piores práticas de gestão pública que nós temos no nosso país. E, portanto, a proposta da FAP, a visão da Federação Académica do Porto, da Academia do Porto, é, por um lado, retirarmos a eleição dos reitores e dos presidentes do Conselho Geral. O Conselho Geral são órgãos com 15 a 35 pessoas. Nós, pela Europa toda, temos a eleição dos chefes máximos das instituições de ensino superior em Espanha ou em Itália, que é feita por toda a comunidade académica, ainda que naturalmente com pesos diferentes. Temos exemplos de colégios eleitorais alargados e, portanto, nós propomos a retirada esta eleição, a retirada das competências do Conselho Geral, também para que possa haver um trabalho de verdadeira fiscalização do Conselho Geral, que é o órgão máximo da instituição, e que este não esteja apenas retido na eleição do reitor ou do presidente. E a experiência que temos hoje é que o Conselho Geral, e mesmo muitos colegas, e eu próprio que fazemos parte de Conselhos Gerais, é que os Conselhos Gerais, do dia 1 ao dia que acaba o mandato, apenas pensam na eleição do próximo reitor, do próximo presidente, e são muitas vezes alimentados por alguns caciquismos corporativos em que, por vezes, mete-se à frente do interesse da instituição alguns interesses, algumas clientelas ou até interesses pessoais. E, portanto, o que nós sugerimos é que seja criada uma Assembleia Geral específica para a eleição do reitor ou do presidente, uma Assembleia que reúna representantes dos docentes, dos não docentes, dos estudantes, pessoas da sociedade civil que interessem àquelas instituições, como autarcas da região, das CCDRs, etc., etc., com uma visão de alargar o número de pessoas que elege o nosso chefe máximo das instituições de ensino superior. A título de exemplo, no Porto, na Universidade do Porto, antes do RGES eram 238 pessoas que votavam no chefe máximo da nossa instituição. Hoje são apenas 23 e sabemos que isso normalmente cria alguns problemas até do foro ético.
Depois, por outro lado, defendemos uma maior representação no Conselho Geral e também nesta Assembleia específica, em percentagem, claro, dos estudantes, e propomos ainda um pormenor, que é hoje o reitor ou o presidente, quando é eleito, escolhe, e muito bem, a sua equipa reitoral, a sua equipa de presidência, os seus vice-presidentes, ou seja, com quem quer trabalhar. Nós somos a favor disso, achamos que realmente devemos poder escolher, os reitores devem poder escolher com quem vão trabalhar, contudo, achamos que por uma razão de transparência e democracia, estas pessoas devem ser aprovadas, devem ser validadas pelo Conselho Geral, mais ou menos em termos homólogos do que acontece, por exemplo, em Portugal, na construção de um governo, em que os nomes têm de ser validados pelo Presidente da República, ou nos Estados Unidos, em que os nomes têm de ser validados pelo Senado. Depois, passando deste tema da democracia para a autonomia, nós acreditamos que realmente as instituições de ensino superior têm dado um exemplo de boa gestão, boas práticas e que, portanto, quanto mais autonomia as instituições tenham, melhor é para o nosso sistema de ensino superior. Temos de confiar nas nossas instituições e a autonomia está intrinsecamente ligada a financiamento. Tem de haver previsibilidade, as instituições, as casas do conhecimento têm de poder planear o seu trabalho no médio e longo prazo, não devem estar dependentes de alterações políticas para saberem o seu financiamento e, portanto, quanto mais previsível for o financiamento das instituições, melhor. Temos de confiar nas nossas instituições. Quando falamos de autonomia, falamos também de várias questões, principalmente para as instituições que não têm o regime fundacional, o acesso a crédito, o alienar, a aquisição de imóveis, que hoje, nos artigos 109 e 115 do RGES, julgo eu, implica a autorização da tutela. O que nós consideramos é que as instituições têm dado um bom exemplo, têm sido meritórias da confiança da tutela e, portanto, o que nós defendemos é que deixe de ser necessária esta autorização da tutela e que passe, sim, a bastar um parecer do Conselho de Gestão acompanhado por uma aprovação com maioria qualificada dos Conselhos Gerais. Ainda em autonomia, numa autonomia também mais institucional, e o meu colega da FNAESP com certeza vai aprofundar mais este tema, mas é fundamental a questão das universidades politécnicas, é fundamental os politécnicos poderem conferir doutoramentos, mas também é fundamental sermos exigentes e não cairmos em facilitismos. Para conferir doutoramentos, as instituições de caráter politécnico devem ter os mesmos requisitos que têm as universidades clássicas, claro que na via do politécnico, e também para se chamarem universidades politécnicas devem ter os mesmos requisitos das universidades clássicas, ou seja, por exemplo, no que diz respeito ao número de ciclo de estudos, ter 6 licenciaturas, 6 mestrados e 3 doutoramentos, ou seja, um doutoramento em 3 áreas distintas, porque isto é mesmo fundamental para sermos exigentes e, tal como existem institutos universitários, existirem universidades, institutos politécnicos e universidades politécnicas, tal como é demonstrado no artigo 44 desta lei de 2007. Depois, e por fim, que já me vou alongando, quanto à representação estudantil e aos direitos e deveres dos estudantes, nós acreditamos que devemos confiar mais nos estudantes, devemos confiar mais nos jovens e, portanto, devemos incluí-los mais no processo de decisão. Deve estar mais clarificado a posição das associações académicas e de estudantes no RGES. O atual RGES é muito vago no que a isso diz respeito. Consideramos que deve ser obrigatório nos conselhos executivos a presença de um estudante, não só pela mera representação estudantil, mas, acima de tudo, por uma gestão mais harmoniosa e facilitada das instituições de ensino superior. Nós temos experiências no Porto de muitas instituições que não têm este estudante, mas também de muitas que têm um estudante, e geralmente nas questões das avaliações, das questões do dia-a-dia, os problemas são muito mais fáceis de resolver, porque o estudante, se tem conhecimento interno, também consegue passar muito melhor à comunidade, que muitas vezes as decisões não são, entre aspas, por má fé, mas sim porque não há muitas outras possibilidades, e também que o presidente das associações de estudantes, quando existir, deve estar por inerência no Conselho Pedagógico, assim como uma maior representação no Conselho de Gestão e, muito importante, uma maior representação no Conselho Geral por parte dos estudantes, que a FAP não tem um número exato, mas propõe que seja acima das personalidades externas que devem continuar obrigatórias a sua presença
nos conselhos gerais para abrir as instituições à sociedade. Depois, por fim, e mesmo para terminar, nós acreditamos que esta revisão do RGES é uma oportunidade única para enquadrarmos um estatuto do estudante do ensino superior, que depois deve ser publicado em legislação subsidiária, porque realmente nós ainda temos muitos direitos e deveres dos estudantes aplicados de formas muito distintas em instituições de ensino superior pelo país fora. Um estudante trabalhador na Universidade do Porto tem direitos muito diferentes de um estudante trabalhador na prática do Politécnico do Porto, e nós acreditamos que deve haver uma uniformização pelo país destes direitos e deveres dos estudantes e também dos que têm condições especiais, como é o caso dos estudantes com trabalhadores, estudantes bombeiros, entre outras categorias, e, portanto, acreditamos que isto deve ser mesmo algo incluído no RGES. A título de exemplo, nós no ensino básico e secundário temos o Estatuto do Aluno em Ética Escolar desde 2012, se não me engano, e no ensino superior ainda estamos na total independência das instituições, sendo que a AFAP é muito querido os casos dos trabalhadores estudantes, que muitos deles são por necessidade, e temos ainda brutais discrepâncias entre o que acontece numas instituições e noutras. Por fim, e para concluir, para não ultrapassar o meu tempo, agradecer esta vontade da Assembleia da República de rever o RGES e clarificar a posição da FAP. Realmente achamos que o RGES é muito importante que seja revisto para as instituições poderem voltar a serem um exemplo de democracia, que atualmente, infelizmente, nomeadamente na eleição dos reitores e presidentes, não o são, mas que esta revisão do RGES tem de ser para melhor, com mais autonomia, com mais democracia e com mais representação estudantil. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da Federação Académica do Porto, e agradeço também o contributo escrito que fizeram chegar a este grupo de trabalho. Quem é que pretende usar agora da palavra? Podem ir. Pode ir. Muito bom dia, Sra. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. O meu nome é Joel Rodrigues, eu sou estudante do Instituto Politécnico de Leiria, faço parte do Conselho Nacional de Educação em representação dos estudantes do Ensino Superior Politécnico e integrei a Comissão Independente de Avaliação do RGES. Relativamente ao RGES, o Francisco já teve a oportunidade de tocar em muitos dos pontos que também trazia para discutirmos, mas gostava de ressalvar a importância de nós discutirmos como questão central nesta revisão do RGES aquilo que é o sistema binário. E, naturalmente, que nós não poderemos dissociar aquilo que é o sistema binário daquilo que são as nossas formações, da forma como é feito o ensino e a aprendizagem e a aquisição dos conhecimentos, seja através da prática nós atingirmos os conhecimentos, ou seja através da teoria nós atingirmos os conhecimentos. É muito importante esta manutenção deste sistema e é muito importante que ele esteja ligado realmente às formações e que ele se mantenha, sob pena de, se nós acabarmos com o sistema binário, daqui a uns anos termos a necessidade de voltarmos a criar instituições que tenham formações muito mais práticas e muito mais voltadas para o mercado de trabalho. De seguida, eu gostava de falar de um assunto que eu penso que não tem tido o relevo nestas discussões daquilo que é a revisão do RGES, que tem a ver naturalmente com a figura do provedor do estudante. O provedor do estudante está contemplado no RGES, mas é omisso naquilo que é a figura de quem é que pode ser, de forma como é eleito ou da forma como é nomeado, das suas competências e de quais os apoios que a instituição de ensino superior deve conferir a este provedor do estudante. Nesta revisão do RGES, nós gostávamos que fosse clarificado estas questões sobre o provedor do estudante e também que tivesse previsto que ele pode efetivamente receber as queixas dos alunos, garantindo o anonimato e garantindo uma independência daquilo que é a figura do presidente ou do reitor da universidade, de forma a poder efetivamente cumprir com aquele papel para o qual se propõe, que é defender os interesses dos estudantes. Na altura que nós elaborámos o relatório
da avaliação do RGES, nós também recebemos alguns contributos sobre figuras do provedor que poderiam ir muito mais além do estudante, como o provedor do docente, como o provedor do técnico administrativo, do funcionário, e face agora às questões do assédio que se tem vivido nas instituições de ensino superior, penso que seria uma discussão que merecia existir para realmente perceber se esta figura conseguiria depois representar esses corpos das universidades e dos politécnicos. Por fim, eu gostava de referir que pode haver uma tentação de nós aproveitarmos este momento que estamos a fazer, esta revisão deste regime jurídico, para impor aquilo que é uma reestruturação da rede do ensino superior e obrigar algumas instituições a fazerem fusões, a fazerem consórcios, a reestruturarem-se, de forma a nós garantirmos, se calhar, que o financiamento chegue para todos. Aquilo que eu percebi neste ano que nós fizemos a elaboração deste relatório é que as instituições de ensino efetivamente têm realidades muito diferentes, têm missões muito diferentes, têm relações muito fortes com os seus territórios e estas fusões e estas reestruturações podem não ser muito favoráveis àquilo que se pretende para o ensino superior. Por isso, eu considero que o RGES deve permitir que elas existam, não considero que o RGES as deva forçar a existirem. Faço aqui uma ressalva daquilo que eu penso que o RGES poderia prever em termos de consórcios, que é ao nível dos serviços de ação social das várias instituições de ensino superior, que não obrigando a existir um consórcio ou uma fusão ou uma reestruturação das universidades e dos politécnicos, mas a nível dos seus serviços de ação social possa haver uma partilha daquilo que são os recursos para oferecerem uma melhor resposta aos estudantes. Isto seria particularmente útil nas regiões onde existem mais do que uma instituição de ensino. E, como o Francisco já disse, muitos dos pontos que eu queria referir, dou assim por concluída a minha intervenção, desejando bons trabalhos à Comissão. Muito obrigada, Dr. Joel Rodrigues. Federação Académica de Lisboa. Muito bom dia. Também, igualmente, o meu nome é Mariana Barbosa e estou aqui em representação da Federação Académica de Lisboa e agradeço, conjuntamente também com os colegas, o interesse em ouvir um evento estudantil sobre este documento de tanta importância. Eu gostaria de falar brevemente sobre 3 temas, 2 deles sobre a visão aprovada, nomeadamente há cerca de 2 semanas, no Encontro Nacional de Direções Associativas, onde estão presentes as várias associações de estudantes, federações, associações académicas do país, e onde também tivemos a oportunidade de discutir o RGES e a sua visão conjunta para a revisão do mesmo. E, portanto, nós apresentamos uma visão para o provedor do estudante, que, como o Joel já tinha indicado, é uma figura que ficou bastante aquém das suas expectativas e das suas possíveis funções e do apoio que pode dar à comunidade estudantil, e propomos, no fundo, uma reformulação até de forma bastante a fundo do que é o provedor do estudante, e propomos a criação de uma provedoria do estudante, em que não só é composto pelo próprio provedor do estudante, mas ainda por mais 2 entidades, nomeadamente um estudante e uma entidade externa, sendo que assim o próprio provedor teria na mesma as funções tipificadas ou que estariam tipificadas no RGES enquanto do provedor, porque a verdade é que neste momento estas não se encontram, mas tendo então como função a análise de queixas que são feitas neste órgão. O estudante teria uma relação de maior proximidade com a associação académica ou de estudantes da instituição e também estabelecendo uma ponte com a comunidade estudantil, sendo uma espécie de embaixador deste órgão, uma vez que neste momento a maioria dos estudantes não conhece o provedor do estudante, para que serve e de que forma é que o pode encontrar. E, por fim, a personalidade externa aqui neste órgão serviria, então, para garantir também que o processo de análise é feito de forma imparcial, justa, transparente e sem a existência de conflitos de interesse. Neste âmbito, propomos ainda que o provedor do estudante, à diferença do que ocorre atualmente, não tenha um vínculo laboral na instituição, mas sugerimos que seja alguém que conhece a sua realidade a fundo, ou seja, ou um docente reformado, um técnico reformado, um técnico ou docente que venha de outra instituição,
mas que conheça então a instituição, mas sem um vínculo laboral, exatamente para garantir que não existe conflito de interesses na forma como as queixas são analisadas. Propomos ainda que os seus elementos, os elementos do Gabinete de Provedoria, sejam eleitos em sede de Conselho Geral, acompanhados de um parecer da Associação Académica e de Estudantes, e também que seja obrigatória a apresentação de um relatório anual, apresentado também em sede de Conselho Geral, sobre o trabalho que foi sendo desenvolvido por este Gabinete de Provedoria, e também garantir que todas as queixas feitas são analisadas e apresentadas sempre com anonimato. Depois, relativamente aos direitos e deveres dos estudantes, gostaríamos só também de reforçar o papel das associações de estudantes no RGES e os seus direitos e garantias, nomeadamente colocando no RGES já outras garantias que são tipificadas, nomeadamente no REJAUS, no Regime Jurídico do Associativismo Jovem, nomeadamente o direito de participação na definição da política nacional, da auscultação da legislação do ensino superior, na participação da própria vida académica da instituição, e incumbindo também desta forma as instituições garantir as condições necessárias a nível financeiro, logístico e infraestrutural para que as associações de estudantes consigam então ter a sua atividade de forma plena. E depois gostaria apenas de destacar, não tendo sido elencado em Encontro Nacional de Direções Associativas, mas sendo uma visão importante para a Federação Académica de Lisboa, o serviço e a diferença que pode trazer termos um RGES que fala e aborda de forma diferente os serviços de ação social, nomeadamente por 3 grandes temas, nomeadamente conseguir ter uma maior rentabilização dos equipamentos e infraestruturas que já temos de serviço de ação social, nomeadamente entre instituições, fazendo uso da figura do consórcio, que é uma figura que é também elencada no RGES, mas que fica muito aquém, não apenas por não ter legislação complementar desde o início que ajudasse a que o consórcio fosse 100% implementado, mas também porque não especifica que pode ser usado para serviço de ação social e também entre instituições de subsistemas diferentes. E, portanto, isto poderia ajudar a garantir que não depende da prioridade institucional de cada instituição a forma como desenvolve os seus serviços de ação social, nomeadamente os indiretos, ou seja, cantinas, alojamento estudantil, serviços de saúde, nomeadamente de saúde mental, serviços de desporto, cultura, todos estes níveis podem ser então partilhados através do consórcio entre instituições. E depois também reforçar mais 2 questões. Uma delas é que acreditamos que não deve depender da definição do Conselho de Gestão de cada instituição a sua prioridade para a ação social indireta e se a quer desenvolver ou não. Isto é algo que se encontra no RGES e nós acreditamos que todas as instituições de ensino superior deverão ter um sistema de ação social indireto adequado aos estudantes, e também acreditamos que deverá ser retirada enquanto responsabilidade do Estado, na sua relação com o estudante, a concretização de um sistema de empréstimos para a cobertura dos custos relacionados com a frequência do ensino superior, que também se encontra no RGES e que nós acreditamos que o caminho é outro, nomeadamente pelo investimento num sistema de ação social mais robusto. Obrigada. Muito obrigada. Federação Nacional da Associação de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Bom, antes de mais, muito bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Também cumprimentar os senhores deputados, os grupos parlamentares, cumprimentar os meus colegas, agradecer a oportunidade de nos ouvir. Sou o Diogo Correia, Presidente da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Para nós, e o que eu trago aqui hoje, é importante, principalmente do ensino que represento e representando 160 mil estudantes, cerca disso, importante, de facto, o nosso ensino, o ensino politécnico, que acreditamos muito no seu propósito e na sua matriz, e acho que, e referindo aqui, acho que nós pretendíamos aqui falar precisamente no sistema binário e a clarificação do sistema binário. O regime jurídico das instituições de ensino superior, o RGES, destaca os politécnicos como motores do desenvolvimento regional, promotores da coesão, a igualdade de oportunidades e a formação de excelência profundamente alinhada no mercado de trabalho. A revisão do RGES já leva 15 anos para se concretizar, sendo este momento decisivo na sua revisão, para um futuro do ensino superior em Portugal. Não só é preciso fazer, é preciso afirmar a importância do sistema binário e a valorização e as características únicas dos politécnicos e a sua vocação especial. Não podemos nem devemos aspirar a ter 30 universidades clássicas no nosso país, assim como não devemos pretender que todos os estudantes do ensino superior
sigam um percurso exclusivamente teórico. Devemos sim reconhecer e valorizar a importância do sistema binário, que permite que cada instituição, de acordo com a sua missão e estratégia, capacitar as regiões e as empresas nelas inseridas. A iniciativa legislativa que deu origem ao projeto de lei número 809 foi fruto de um esforço conjunto dos presidentes dos Conselhos Gerais das várias instituições. Figuras de reconhecimento de mérito externas às instituições, às quais foi confiada a responsabilidade de representar a sociedade civil no âmbito dos politécnicos e das escolas não integradas, sendo aprovado com grande maioria parlamentar. Este processo legislativo apresenta semelhanças com o que, no passado, possibilitou os politécnicos oferecerem os cursos de mestrado. Na altura surgiram interrogações semelhantes às que hoje se colocam, no entanto, a realidade fala por si. Atualmente, os politécnicos disponibilizam cerca de 600 cursos de mestrado, frequentados por 17 mil estudantes e que, desde 2006, já foram diplomados cerca de 32 mil estudantes. Estes números confirmam a qualidade da formação ministrada e o impacto positivo que estas instituições têm tido na qualificação de recursos humanos. As instituições de ensino superior politécnico têm sido essenciais na consolidação de áreas como as ciências agrárias, ambientais e da saúde, atuando como polos de inovação e conhecimento, contribuindo significativamente para a coesão territorial e enfrentam ainda os desafios como a desertificação do interior e o inverno demográfico, especialmente nos territórios mais afetados pela litoralização. A possibilidade de atribuir os doutoramentos e a eventual alteração de designações não desviará os politécnicos da sua missão central: formar profissionais altamente qualificados, reforçar a ligação às pequenas e médias empresas e às regiões, e ainda promover uma formação ao longo da vida. A revisão do RGES surge como uma oportunidade única para consolidar o papel distintivo e complementar dos dois subsistemas do ensino superior. Falamos assim do universitário e do politécnico. Este processo deve ser conduzido com cuidado e garantindo a especificidade e as suas missões de cada subsistema sejam claramente reconhecidas e valorizadas. O sistema binário, longe de ser uma mera divisão administrativa, é uma ferramenta estratégica que permite ao país responder às necessidades diversificadas do mercado de trabalho, das regiões e das empresas. No contexto das universidades politécnicas, é fundamental definir regras claras que assegurem a sua capacidade de ministrar formações de excelência, alicerçadas a práticas inovadoras e a ligação direta às realidades regionais. A atribuição de doutoramentos pelas instituições politécnicas, com um enfoque técnico e profissionalizante e orientado para a resolução de problemas concretos, reforça o valor do ensino superior politécnico como um motor de desenvolvimento económico e social, sempre em estreita colaboração com o tecido empresarial e a administração pública. Por outro lado, o subsistema universitário mantém o seu papel crucial na investigação fundamental, na formação académica, contribuindo com o avanço do conhecimento e para a capacitação de quadros altamente especializados em diversas áreas. É esta a correlação que deve ser reforçada e bem demarcada na revisão do RGES, garantindo que ambos os subsistemas continuem a desempenhar papéis essenciais e diferenciadores no progresso do país. Ao reconhecer as diferenças e as potencialidades de cada subsistema, a revisão do RGES pode ser um marco no fortalecimento do ensino superior português, promovendo não apenas o crescimento das instituições, mas também a coesão territorial, a inovação e a competitividade económica de Portugal no cenário global. Além disto, as questões como a precariedade laboral e o subfinanciamento emergente como os desafios críticos que precisam de ser abordados. A revisão do RGES deve procurar soluções que garantam estabilidade para docentes e investigadores, encontrando um equilíbrio entre a autonomia das instituições e a necessidade e a transparência e prestações de contas. As alterações propostas ao RGES têm um impacto profundo na vida dos estudantes, influenciando diretamente a sua experiência académica. Desta forma, devemos defender o aumento da participação dos estudantes nos processos decisórios, garantindo a sua voz que seja ouvida nas políticas institucionais. Daí, é para nós claro que as alterações ao RGES são essenciais para preparar as instituições de ensino superior para os desafios futuros. São as instituições de ensino superior que garantem um sistema educativo em Portugal que continua a ser um motor da inovação
e do progresso, capaz de formar as próximas gerações com excelência e visão. Rever o RGES é crucial para adaptar o sistema às realidades contemporâneas, promovendo um ambiente mais justo, participativo e alinhado com as exigências atuais da sociedade portuguesa. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sr. Presidente da FNAESP, e também pelo contributo escrito. A última Federação Nacional de Estudantes do Ensino Superior Particular e Cooperativo. Não estão? Então, associações académicas, agora quem é que quer usar a palavra? Muito bem. Bem, bom dia a todos. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente, a restante mesas. Oi? Ok, eu já apanho. Os diversos políticos dos partidos aqui presentes, os meus colegas, relativamente à proposta que nós temos de alteração no RGES, advém mesmo na composição do próprio Conselho Geral, procurando um mínimo de 35% de representação dos estudantes no mesmo, repensar o papel dos membros externos, procurando e valorizando uma diversidade nos mesmos e garantindo que estes não tenham uma percentagem maior do que qualquer corpo ativo da instituição, a representação de todas as tipologias de agentes ativos, não excluindo trabalhadores não docentes e não investigadores e bolseiros de investigação, garantir que seja que grupo for, que não represente mais de 50% destes 35, no máximo, membros do Conselho Geral, e garantir também sempre um número ímpar de membros no mesmo. Também sugerimos uma alteração ao artigo 83 relativamente à presidência do Conselho Geral, para que este não seja uma entidade externa, mas sim alguém dentro da instituição. Por fim, relativamente à secção 7, a incompatibilidade de impedimentos, o impedimento de ser acumulado o cargo de membro do Conselho Geral com outros, de natureza executiva desempenhados na instituição, cujo existe o distanciamento face às competências da supervisão do Conselho, para que não haja qualquer tipo de conflito de interesse e haja sempre uma integridade nas decisões. E é tudo. E sublinho tudo o que os meus colegas disseram. Diga só qual é a sua associação académica. Carlos Magalhães, Associação Académica de Coimbra. Obrigada. Muito obrigada. Quem é que quer agora usar a palavra? Está toda a gente? Ok. Então, agradecendo mais uma vez todos os contributos que enviaram, passemos às intervenções dos grupos parlamentares. Sim, diga. Agora, audições na Comissão de Cultura. Se eu pudesse deixar só uma mensagem antes, nem vou usar o tempo todo. Senhora Deputada, pode usar a palavra, já de seguida. Ok. Muito obrigada. Só queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pedir desculpa. Temos tido sempre pessoas na sala, mas eu tenho estado um bocadinho intermitente por causa de hoje ser um dia com muitas reuniões de muitas comissões. Queríamos agradecer os vossos contributos. Nós vamos participar, como todos os grupos parlamentares, no projeto de revisão do RGES. Temos desde sempre muitas críticas ao RGES e salientamos nos vossos contributos preocupações que são nossas. A questão da participação dos estudantes e da democracia interna que tem que existir dentro das instituições, a questão da regulação e do combate ao assédio, seja ele assédio moral ou assédio sexual, a questão da precariedade e do financiamento como as duas faces de uma moeda que depois está relacionada com a autonomia. E nós esperamos que neste processo consigamos, dentro destes vários temas, fazer o melhor possível para ter um ensino superior mais democrático, mais acessível e em que os estudantes tenham mais voz. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos. Solicitação no mesmo sentido já anterior, conjunto do
Pode ser? Muito bem. Senhora Deputada Paula Santos, pelo Grupo Parlamentar do PCP. Eu queria desde já, muito bom dia, e desde já agradecer esta possibilidade de poder intervir desde já, e agradecimento aqui aos grupos parlamentares. Queria também dirigir uma saudação a todos vós, representantes de federações e de associações académicas aqui presentes. Queria agradecer o contributo que aqui trouxeram, as vossas opiniões, as vossas reflexões relativamente a este regime jurídico das instituições de ensino superior. Esta é uma matéria sobre a qual nos temos debruçado, temos também apresentado propostas concretas e que neste quadro, de facto, é urgente uma alteração deste regime jurídico das instituições de ensino superior por várias questões, aliás, que nas vossas intervenções já aqui expressaram diversas preocupações, e eu queria começar desde já por uma que se prende com a perda de democraticidade que este RGES trouxe às instituições de ensino superior, nomeadamente com a redução da participação dos estudantes, e isso, de facto, é um grande prejuízo. Nós consideramos que nas instituições de ensino superior deve haver uma participação efetiva dos estudantes nos órgãos de gestão, são parte integrante da comunidade educativa e, portanto, a sua opinião, o seu contributo tem que ser considerado também no quadro das decisões, e não estamos a falar, as auscultações são de facto relevantes, são importantes, devem acontecer, mas deve ser também uma participação efetiva com todos os direitos no quadro dos órgãos de gestão. Este é um elemento que nós consideramos de grande importância. Depois há aqui mais 3 ou 4 aspectos que eu gostaria de suscitar de uma forma breve. Este foi o primeiro, as questões da participação dos estudantes e da democraticidade e de aprofundar essa democraticidade. Uma segunda questão que foi também aqui abordada, e elas estão relacionadas, a questão da autonomia e a questão do financiamento. Sim, é necessário assegurar uma efetiva autonomia nas instituições de ensino superior. Muito se tem falado de autonomia, mas a verdade é que ela não sai no papel. Na prática, acaba por não existir e não haver, de facto, essa autonomia. E isso é determinante para que as próprias instituições possam definir aquilo que é o seu caminho, os objetivos, a estratégia que definem e o caminho que querem prosseguir, e, portanto, esse é um aspecto. Para garantir isso é necessário assegurar um adequado financiamento das instituições do ensino superior. Sabemos que isto não é matéria do RGES, há uma legislação própria sobre o financiamento do ensino superior, mas acaba por estar conexo quando discutimos as questões das instituições de ensino superior. E, portanto, o Orçamento de Estado e o Governo têm essa responsabilidade de assegurar o financiamento via Orçamento de Estado. Como sabem, nós entendemos que as propinas, as taxas, os emolumentos devem ser eliminados, devem ser revogados, não devem ser as famílias e os estudantes a financiar as instituições de ensino superior. Esta é uma responsabilidade do parte do Governo e que deve haver o financiamento via Orçamento de Estado e que tenha em conta, inclusivamente, as especificidades de cada uma das instituições, porque cada instituição tem, de facto, uma realidade concreta e isso, depois, também não pode ser ignorado no financiamento. Um terceiro aspecto que queria abordar prende-se com uma questão que também foi aqui tocada, a discussão em torno do sistema binário / sistema unitário. Nós consideramos que devemos evoluir para um sistema unitário. Quando nós colocamos isto, nada coloca em causa a especificidade de cada uma das instituições, como elas hoje existem. Permite eliminar discriminações e desigualdades que hoje persistem, quer do ponto de vista do financiamento, quer do ponto de vista também, inclusivamente, da carreira, até dos docentes. A questão não está numa uniformização, a questão está em garantir condições idênticas para o funcionamento das próprias instituições, cada uma mantendo naturalmente as suas especificidades, o caminho que pretende prosseguir, porque foram feitas alterações recentemente, e nós acompanhamos isso, que os politécnicos pudessem atribuir o grau de doutor. Isso é importante, é relevante, permite inclusivamente uma evolução do ponto de vista da qualificação, do conhecimento, da investigação. E, portanto, não está em causa o ter em conta essas especificidades do ensino que possa ser mais num plano, ou seja, todo ele é científico, mas num plano mais clássico, ou ter um
uma tradução mais material ou mais no dia-a-dia da atividade económica. Não é isso que está em causa, isso pode ser naturalmente mantido. Aquilo que nós pretendemos quando colocamos esta questão é de pôr fim a discriminações e desigualdades que hoje persistem na nossa sociedade. E uma última questão, vou mesmo terminar, Senhora Coordenadora, uma última questão para referir que nós consideramos que se devia revogar o regime fundacional. Aquilo que nós verificamos é que o interesse das instituições e o interesse nacional fica, de certa forma, subvertido e submetido a outros interesses que não são os interesses públicos. E, portanto, não está em causa a ligação das instituições com a comunidade, com a envolvente, e isso, naturalmente, deve ser articulado, mas que, no quadro da definição das prioridades, da missão, da estratégia, devem ser as instituições a definir em função do interesse público e não em função de interesses privados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, parlamentar do PS. Bem, muito bom dia a todas e a todos. É um enorme gosto estar nesta audição pública ao movimento associativo estudantil, cumprimentar a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, cumprimentar a senhora Presidente da Comissão, os meus colegas deputados e, sobretudo, os nossos dirigentes associativos, que é um bocadinho estranho, estão aqui atrás de mim, mas ouvem-me perfeitamente. E a primeira nota que nós gostávamos de dar tem a ver com este processo do RGES. É um processo que já vem atrasado, a sua revisão teve, de facto, um momento de avaliação por parte da OCDE e teve com o governo do Partido Socialista no ano passado um processo importante de auscultação da sociedade e de avaliação. No entanto, não podemos deixar de lamentar como o processo foi conduzido o ano passado, nomeadamente a usurpação por parte da representação estudantil, que não foi eleita em Enda, mas foi sim tomada por parte de uma dirigente associativa estudantil, em vez de ser devidamente escolhido por parte dos estudantes quem é que os representou neste processo. E isso significa que esta audição é tanto mais importante porque, de facto, esse repúdio firme que nós fizemos e que mantemos só pode ser reparado com a plena participação dos estudantes neste processo de revisão do RGES, e é isso que procuramos fazer com esta audição pública. É muito importante que nós olhemos para este regime com aquela que é o valor fundacional, ainda para mais nos 50 anos do 25 de Abril, do que deve ser o sistema de ensino superior. E para ele é indispensável uma comunidade académica em que não só os professores emanam conhecimento, mas em que os estudantes são co-criadores desse conhecimento e, portanto, participam ativamente na construção dos processos de aprendizagem e de ensino. E é nesse sentido que é fundamental os vários contributos que aqui recebemos, no sentido da democratização do funcionamento dos órgãos das instituições de ensino superior. Desde logo no reforço do número de membros estudantis nos vários órgãos, também não só no Conselho Geral, nos conselhos pedagógicos, enfatizamos também aquilo que foi o contributo do ponto de vista da presença nos órgãos executivos, que já agora devem ter um funcionamento mais colegial, em vez de ser dado ao diretor ou ao reitor uma espécie de tutela absoluta, porque o tempo dos antigos regimes em que os monarcas eram absolutos acabou e, portanto, é muito mais lógico numa instituição de ensino superior haver um funcionamento colegial e apreciamos e registamos com apreço, portanto, os outros contributos, nomeadamente da Associação Académica de Coimbra, sobre as outras dimensões de como é que os membros dos Conselhos Gerais, por exemplo, devem ter, de impedimentos, de quem é que deve presidir, e, portanto, essas várias questões foram devidamente anotadas, e agradecer também a sugestão do Sr. Presidente da FAP em relação à eleição do reitor ou diretor da instituição de ensino superior. Ainda dizer que é fundamental, se vamos fazer isso, que olhemos para o regime fundacional. E, de facto, foi surpreendente que nesta audição não houve uma avaliação mais profunda da parte dos representantes dos estudantes
do regime fundacional e se houver oportunidade agora na resposta que darão aos grupos parlamentares de aprofundarem aquela que não está prevista, pronto, mas que numa nova oportunidade possam maturar essa reflexão e possam comunicar à Assembleia da República. Isso seria muitíssimo valioso, porque de facto houve coisas positivas e que temos que reconhecer do ponto de vista da autonomia das instituições, mas também houve coisas negativas e é necessário fazer-se a devida ponderação desses elementos. Também a registar com apreço a importância de podermos incluir mais direitos dos estudantes, como a Federação Académica de Lisboa sugeriu, fazer uma transposição do que está no regime das associações juvenis para o RGES e também, como disse a FAP, podermos perspectivar um estatuto do estudante do ensino superior. Sem prejuízo disto, dar apenas mais 3 notas rápidas. Em primeiro lugar, sem dúvida de acordo que o sistema binário é uma ferramenta estratégica, como disse o Sr. Presidente da FNAESP. O Partido Socialista tem valorizado sempre a dimensão binária do nosso sistema do ensino superior e em especial os institutos politécnicos, e se viu-se do ponto de vista do financiamento, e se viu-se do ponto de vista da valorização dos CATESPs, mas também se viu na reforma da lei dos graus e diplomas e depois na autorização, na legislação que foi aprovada o ano passado com uma maioria do Partido Socialista para que os politécnicos pudessem ter doutoramentos. Naturalmente que esses cursos, esses ciclos devem ter as mesmas regras que têm para as universidades clássicas, ajustando às especificidades do que é um sistema de ensino diferente, mas assegurando sempre que, por um lado, deixou de ser o sistema politécnico um sistema de espécie de subalterno porque não podia dar doutoramentos, mas assegurar que de facto tem os mesmos critérios, porque não é por ser um sistema diferente que tem, no fundo, critérios ou mais fáceis ou mais difíceis, tem que ter os mesmos critérios, porque é essa igualdade que permite que a binariedade possa realizar o seu pleno potencial. Sobre financiamento, dizer que nós estamos de acordo que é necessário revisitar o tema do financiamento, desde logo porque a propina hoje não tem o nível que está previsto na lei de base do financiamento do ensino superior, e é necessário olhar para o financiamento do ponto de vista dos outros ciclos, em especial dos mestrados, onde há uma desregulação que é única do ponto de vista da União Europeia e que merece ser reavaliada. Também do ponto de vista das taxas e emolumentos, esta Casa já várias vezes aprovou, por amplas maiorias, onde se incluiu a direita, a regulamentação das taxas e emolumentos. Aliás, a atual Ministra da Juventude propôs nesta Casa que haja um conjunto de atos académicos que não pagariam taxas e emolumentos e, infelizmente, foi com grande surpresa que neste Orçamento do Estado vimos a Aliança Democrática chumbar a mesma proposta que a Ministra da Juventude 5 anos antes tinha proposto na Assembleia da República. É indispensável que neste processo de revisão do RGES haja um olhar também para estes temas do financiamento e a sua devida consequência, a estabilidade da fórmula de financiamento do ensino superior, as consequências do ponto de vista da precarização ou da estabilidade dos vínculos dos docentes e, portanto, esta é uma dimensão que apreciamos muito que as associações académicas tenham trazido. Última palavra sobre as dimensões da ação social, provedor de saúde mental. Sem dúvida que é de se valorizar a necessidade de fazer mais consórcios, de assegurarmos que todas as instituições de ensino superior têm serviço de ação social, que é uma coisa que neste momento não acontece, mas que existe onde possível cooperação, porque cada vez mais existe várias instituições dentro da mesma localidade a trabalhar. A dimensão da saúde mental, que tem que ser consolidada, a necessidade das instituições de ensino superior terem esse aspecto de saúde mental, e sem dúvida a dimensão da provedoria, onde, sem nos vincularmos, registar aquilo que foi os contributos sobre a composição das provedorias e como é que lhes podemos dar maior dimensão, porque de facto é um facto incontornável que existem dificuldades do ponto de vista do assédio sexual, moral, também do tratamento do ponto de vista da não discriminação dos estudantes nas suas avaliações académicas e, portanto, é muito importante que haja um reforço desta dimensão de provedoria, de sistema de queixas, para que realmente todos os estudantes, todos os participantes da comunidade académica possam encontrar igualdade naquela que é a oportunidade de participarem num processo de aprendizagem, de criação de conhecimento.
Muito obrigado pelos vossos contributos. Eu penso ter abrangido as várias diferentes dimensões dos contributos e seguramente isto não é o fim da conversa, mas apenas o início e, portanto, manifestar a nossa vontade de continuar a conversar com o movimento académico. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Gabriela Cabilhas, pelo Grupo Parlamentar do PST. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e quero agradecer os contributos que as associações e as federações académicas nos trouxeram aqui hoje e, no fundo, também agradecer a participação democrática que acontece de forma admirável nas instituições de ensino superior pela vossa voz. Como é do vosso conhecimento, este Governo comprometeu-se a avaliar legislação fundamental ao ensino superior, como é o caso do RGES, mas também do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, cuja uma nova proposta já foi apresentada e que será discutida nesta Casa na sexta-feira e que traz também preocupações entre a ligação entre a investigação e também o ensino, mas também a valorização dos ciclos iniciais de carreira. E eu gostava de destacar que neste processo de revisão do ESIC imperou o espírito de diálogo, porque este Governo reconhece que é necessário obter um instrumento legislativo melhor do que o existente e por isso também partilhar convosco que é este espírito de diálogo que também queremos encetar e promover na revisão do RGES e que tenho a certeza que também esse espírito de diálogo está a acontecer por todas as academias ao longo do país. O setor aguarda com demasiada expectativa e há demasiados anos esta revisão e esta revisão está a acontecer e este Governo está empenhado. Eu gostava de destacar 3 dimensões, não obstante as preocupações que foram apresentando, mas queria começar pela participação democrática. De facto, este grupo parlamentar preocupa-se e está também preocupado com o papel dos Conselhos Gerais, onde a face mais visível do seu papel é hoje a eleição do reitor e não tanto um papel de fiscalização, de escrutínio e também de planeamento e de visão estratégica da instituição. E, por outro lado, sabemos que, sendo um órgão também muito restrito, é facilmente reproduzido a estrutura de poder existente e, por isso, estamos também comprometidos e com esta preocupação de alargar a base eleitoral e, no fundo, permitir que, de facto, os Conselhos Gerais permitam aprofundar esta visão de planeamento e de pensamento estratégico das instituições e que, de facto, se promova o pluralismo e a participação democrática, que é essencial à vida interna das instituições e onde cada um de vós tem esse papel fundamental e onde também consideramos que os membros externos são importantes para que as instituições se consigam abrir à sociedade e à sua comunidade. Relativamente à autonomia que foi também aqui referido, o nosso Ministro é um acérrimo defensor da autonomia das instituições de ensino superior. Este grupo parlamentar também considera que as instituições não podem estar dependentes de alterações legislativas às quais são muitas vezes alheias. As instituições têm de estar focadas e de conseguir pensar o futuro, estarem focadas nas suas estratégias de desenvolvimento e não estarem aprisionadas e acorrentadas à microgestão do cotidiano com preocupações de curto prazo e por isso também neste sentido é possível ir mais além e aprofundar os diversos graus de autonomia. Sobre o sistema binário, nós não podemos ignorar as alterações legislativas recentes, nomeadamente a outorga de doutoramentos pelos institutos politécnicos. Aliás, quero aqui reconhecer o papel dos institutos politécnicos, também das universidades, a ser as universidades politécnicas, nomeadamente no seu papel ao nível dos territórios, mas também reconhecer que cresceram muito e que fazem hoje investigação com qualidade e, por isso, temos essa preocupação de valorização do papel dos politécnicos, nomeadamente na ligação aos territórios, ao sistema empresarial, ao sistema industrial e o seu papel na investigação aplicada, claro, com critérios de qualidade, de exigência, que, aliás, devem imperar a todo o sistema de ensino superior, ao sistema científico e ao sistema tecnológico. O Conselho Nacional de Educação apresentou-nos aqui uma proposta
aposta de um sistema binário flexível e, no fundo, a nossa preocupação é que as instituições possam evoluir e possam, de facto, ter e poderem ter condições para definirem elas próprias as suas prioridades e o seu caminho, o seu rumo estratégico, as suas estratégias adequadas aos seus contextos e não haver um diretório por parte do Ministro que tutela a área. Relativamente, e para terminar, aos diversos temas que nos apresentaram e que vão merecer a nossa melhor atenção, nomeadamente ao nível da ação social, ao nível do provedor do estudante, também, quem sabe, na própria legislação fundamental, como aqui foi referido, um estatuto do estudante do ensino superior que, de facto, garanta um conjunto de direitos ao nível das diferentes instituições de ensino superior para uma participação dos estudantes e para a garantia do seu sucesso académico, e tenho pena que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos não tenha conseguido reconhecer também a avaliação que este Governo está a fazer, quer ao nível do sistema de ação social, porque é preciso avaliar as políticas e hoje sabemos que o regulamento de atribuição de bolsas é uma grande manta de retalhos, os senhores querem cada vez mais atribuir mais retalhos a esta manta e que é reconhecido pelos diferentes agentes do setor e que também não tenha reconhecido que este Governo está comprometido também em avaliar as taxas e emolumentos. Podia ter sido mais exigente com os governos do Partido Socialista, porque a principal barreira no acesso ao ensino superior é hoje o alojamento estudantil e, portanto, poderia ter-se preocupado e, portanto, também nessa medida aqui enfatizar o compromisso do Governo em reforçar o número de camas para os estudantes do ensino superior, que, aliás, apresentou um plano de emergência para o alojamento estudantil e que está também comprometido em diversas áreas do sucesso académico, como o cheque nutricionista e o cheque psicólogo. Muito obrigada, uma vez mais, pelos vossos contributos. Chega. Grupo Parlamentar do Chega. Agora é que é. Saudar a Sra. Presidente, a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados e, muito em especial, aos estudantes aqui presentes, às federações académicas e associações e demais representantes dos estudantes. E o que esta Assembleia, isto é, vocês trouxeram ao Parlamento, foi uma prova valiosa dos estudantes serem parte integrante do sucesso das instituições do ensino superior. E do que fomos ouvindo e dos contributos que recebemos, nós temos também a nossa proposta escrita e nós concordamos em absoluto com pelo menos 4 ideias que foram aqui expostas. Sem dúvida, mais autonomia para o ensino superior, o que inclui a gestão do património, mais responsabilidade, que eu vou falar a seguir, mais democracia, e nós também defendemos, o que acabou de ser referido na intervenção anterior, o sistema binário flexível com convergência estatutária, isto é, maior igualdade de atributos entre as universidades e os politécnicos. Mas eu gostaria de focar esta minha intervenção na questão da responsabilidade. E que nós não podemos ignorar que todos nós que aqui estamos também somos responsáveis pelo fracasso das instituições às quais pertencemos, pelos sucessos, mas também pelos fracassos. E os estudantes dos politécnicos e das universidades sabem que é isso que todos os dias a vossa consciência mais íntima exige e por isso estão aqui. E antes de tudo o resto, o ensino superior existe para que cada um de nós, pelo seu exemplo, defenda a ciência e defenda o conhecimento. E isso não se consegue sem esforço individual. E é por isso que, vou dizer uma redundância, mas é mesmo assim, é por isso que estudar é a maior obrigação do estudante. E por muito perfeita que seja a lei, não há lei que substitua o nosso dever de consciência na defesa da ciência e na defesa do conhecimento. E por isso eu coloco a todos os presentes esta questão. O que é que as federações e associações de estudantes aqui presentes, e não só, se comprometem a fazer mais e melhor para reforçar o compromisso de cada estudante com a ciência e de cada estudante com o conhecimento? É que
o que nos define por excelência enquanto seres humanos, todos nós, é a autorresponsabilidade. Isto é, cada um de nós ter consciência que é o primeiro e principal responsável pelo seu destino, na família, no Politécnico, na universidade, por aí fora. E entre as nossas naturais e admito até profundas divergências, eu faço votos para que aquilo que eu estou a dizer seja o espírito que nos una a todos na revisão e implementação do novo RGES. Portanto, e que esse espírito também, evidentemente, deve contaminar os professores, os investigadores, os responsáveis do ensino superior e a nossa classe política. Gostaria de deixar uma última observação, que é esta. O valor do RGES é também o da capacidade de nos aproximar de parcerias internacionais de excelência na área ou no campo da ciência, tecnologia e ensino superior. E é o caso dos Estados Unidos da América. Sei que a questão é sensível, mas vou tocar nela. O presidente eleito, Donald Trump, está a preparar uma reforma profunda neste setor. E eu vou referir 4 pontos. Primeiro ponto, ele promete despolitizar as instituições de ciência e ensino superior. Segundo ponto, ele promete renovar a agência de acreditação dos cursos superiores. Terceiro ponto, reorientar o apoio financeiro à ciência e ao ensino superior a partir dos critérios anteriores. Quarto e último ponto, ele promete privilegiar os cidadãos nacionais, em geral os jovens do seu país, no acesso a empregos qualificados melhor remunerados neste setor da ciência e ensino superior. Temos a certeza que estas tendências chegarão e depressa à Europa. E acredito que o país irá estar atento ao modo como os estudantes portugueses irão responder aos novos ventos internacionais da ciência, tecnologia e ensino superior. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Bom dia a todos. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora. Cumprimentar também todos os representantes das federações e associações académicas aqui presentes. E como já foi dito, o RGES é um documento orientador da estratégia que as nossas instituições de ensino superior devem ter e, portanto, é basilar no seu funcionamento, mas infelizmente está desatualizado e não tem acompanhado a evolução que é merecida para as instituições de ensino superior e, portanto, cabe-nos a nós, de uma vez por todas, a levar a cabo essa revisão. No âmbito deste trabalho, nós já tivemos a oportunidade de reunir com alguns de vocês, já sabemos as posições que alguns de vocês apresentam, foi com grande contentamento que vi que no último ano estiveram a debater precisamente sobre a revisão deste RGES, porque o diálogo e a cooperação entre as diferentes associações dos vários pontos do país, apesar das suas diferenças, obviamente, é fundamental para que consigamos uma harmonia nesta revisão. E há princípios que para nós são fundamentais e que devem guiar-nos nesta revisão, alguns deles já foram aqui falados, e eu destaco a transparência, a democracia, a representatividade e também a autonomia. E não podemos falar de autonomia, defender a autonomia, e depois dizer que o financiamento do ensino superior deve depender exclusivamente do orçamento do Estado, porque isso não é uma verdadeira autonomia na nossa ótica. Esta deve contemplar uma autonomia financeira, porque a independência que as instituições adquirem ao conseguirem complementar o financiamento que é conferido pelo orçamento através de outras fontes, é essencial para a construção e para a prossecução de projetos académicos, a elevação da excelência no seu ensino e para a competitividade entre as diferentes instituições de ensino superior. E com isto referir também o regime fundacional. Eu pergunto se é possível defender que as instituições de ensino superior devem ter mais autonomia, mas, por outro lado, querer revogar o regime fundacional. A nós não nos parece. E, para nós, o regime fundacional é sim para manter, obviamente que deve ser alvo de debate, de aperfeiçoamento, mas todas as instituições que foram ouvidas neste grupo de trabalho que têm um regime fundacional foram unânimes em reconhecer os seus benefícios e a dizerem que outras instituições deveriam também ter a possibilidade e deveriam também
aderir ao regime fundacional. Focando-me um pouco na questão do sistema binário, foi aqui falado a possibilidade de debatermos e de pensarmos na alteração para um regime de sistema binário flexível. A nós parece-nos uma ideia bastante agradável, também já foi aqui referido numa anterior audição, e para nós é fundamental aquilo que foi dito aqui hoje, que é a importância dos politécnicos nas suas regiões como motores de desenvolvimento regional e, portanto, apesar de este sistema dever ser revisto, não nos parece que deva acabar, precisamente por causa daquilo que penso que foi a FNAESP que disse. Podemos correr o risco daqui a uns anos termos que estar a voltar atrás e a criar novamente instituições com natureza politécnica, com características diferenciadoras. Relativamente à composição dos órgãos institucionais e o peso dos diferentes representantes, existem algumas divergências entre as vossas propostas. Nos casos é sugerida uma divisão equitativa entre os representantes, noutras é atribuída uma diferente proporção nas representações e é ainda proposta a inclusão das associações académicas nos órgãos de governação e gestão das instituições, reconhecendo naturalmente o seu papel na representação dos estudantes e na defesa dos seus interesses que nós acompanhamos. A primeira questão que eu tenho para vos colocar e já percebi que não vou ter essa oportunidade, mas depois numa reunião posterior podemos falar sobre isso, é precisamente no sentido de perceber qual é que deve ser a proporção desta distribuição, quais devem ser os critérios que norteiam esta representação. Relativamente à importância dos serviços de ação social na promoção do bem-estar e sucesso académico dos estudantes, estes devem, obviamente, assegurar que as instituições de ensino superior oferecem um suporte adequado às necessidades da comunidade estudantil. Falou-se aqui bastante já dos consórcios e na possibilidade de existirem consórcios para que exista uma complementariedade entre os diferentes serviços e que haja uma abrangência maior dos serviços que são prestados aos estudantes para que ninguém fique despojado destes mesmos serviços e frágil em situações de maior debilidade. No entanto, são várias as formas e os critérios que podem ser aplicados relativamente à formação destes consórcios, por exemplo, a articulação entre diferentes entidades públicas e privadas, proximidade geográfica, área de estudo, entre outras diferentes variantes. E a minha pergunta era perceber qual é a vossa receptividade. Já percebi que estão receptivos aos consórcios, mas quais são os critérios que devem respeitar a elaboração destes consórcios e, ainda neste seguimento, perguntar também qual é a vossa posição quanto a esta forma de funcionamento relativamente à gestão de projetos de investigação e desenvolvimento, corpo docente e alcance de metas institucionais. Vou terminar. Dizer também que em quase todas as propostas, se não mesmo em todas, é unânime a criação do Estatuto de Estudante de Ensino Superior, com direitos e deveres muito específicos, e a necessidade da criação deste Estatuto tem por princípio orientador a insuficiência dos estatutos especiais que estão atualmente contemplados no RGES. Queria perceber que necessidades particulares devem ser reconhecidas quais são os critérios de equidade e igualdade de oportunidades que devem orientar essa revisão. Por último, e relativamente ao papel do provedor de estudante, as propostas evidenciam um consenso significativo sobre a necessidade de reforçarmos a figura do provedor de estudante, garantindo a sua independência, clarificação de funções e uniformização do processo de eleição. E ouvimos com bastante interesse aquilo que vocês disseram, estávamos curiosos para perceber quais eram as vossas sugestões. Eu tinha aqui algumas perguntas, mas penso que foram bastante claros em explanar quais devem ser as competências, quais deve ser a criação da provedoria do estudante. Parece-me algo a debater e a pensar e portanto, da minha parte é tudo, agradecer os vossos contributos e espero que esta revisão sirva melhor àqueles que são os desafios futuros que as instituições e os estudantes enfrentam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminando as intervenções dos grupos parlamentares, queria mais uma vez agradecer os contributos que foram expressos aqui hoje nesta audição conjunta, mas também os contributos enviados por escrito.
foi também notório das intervenções que há pontos em comum, naturalmente também de acordo com a missão das associações académicas e das federações, e exemplifico a questão da maior representatividade dos estudantes e as preocupações em particular com a ação social escolar ou com a provedoria do estudante, e também aqui comum a todas as intervenções a importância do sistema binário. Queria também dizer e reiterar que este grupo de trabalho mantém a sua disponibilidade para receber todos os contributos que entenderem oportunos até ao processo estar completo, o processo de revisão deste regime jurídico estar completo, e por isso em qualquer momento podem enviar contributos, até porque nesta fase ainda estamos numa fase de prospecção e de reflexão de ideias e também na sequência do trabalho da Comissão Independente, mas naturalmente depois também quando houver propostas concretas, seja do Governo, seja dos grupos parlamentares, estaremos sempre disponíveis e agradecemos os contributos enviados. E para encerrar mesmo, depois pedia só aos grupos parlamentares que ficassem um minuto, porque gostaria de dar 2 informações, mas passava aqui a palavra à nossa Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço naturalmente todos os contributos que nos trouxeram, quer presencialmente, hoje aqui nesta sessão, quer aqueles que enviaram por escrito. Muito obrigada pela vossa participação. Efetivamente, reivindicaram aqui maior representatividade e maior participação. A participação é, sem dúvida, fundamental para a melhoria das instituições. E como alguns de vós também disseram aqui, a revisão do RGES terá impacto para os estudantes. Então, é fundamental que os estudantes se envolvam, mas se envolvam, de facto, de forma comprometida, como demonstraram aqui hoje. É pena que outras federações, instituições e associações não tenham estado presentes. Poderão ainda enviar os seus contributos, como disse a Sra. Coordenadora, estaremos receptivos para os acolher, porque, sem dúvida, se houver uma perspectiva dos estudantes comprometida, o nosso trabalho será também, certamente, mais profícuo. Então, em nome da Comissão, mais uma vez o nosso agradecimento, votos dos maiores sucessos académicos e de realizações e felicidades pessoais para vós, e é um gosto muito grande ver a nossa juventude e os representantes dos estudantes aqui com discursos da qualidade que hoje nos trouxeram. É também um dado muito promissor e que nos apraz registar. Muito obrigada, bom dia e boas festas para todos. Obrigada.